Você pode abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga: preciso manejar melhor a palavra. Porque é o segundo livro da Bíblia. Né? Esse é fácil, né? Se você encontrou, eu quero que você leia junto e acompanhe comigo. Êxodo 17, versículo 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Me ajuda aí a pregar, amém? Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Nesse deserto, outras versões diz. O que eu quero falar, que eu quero pregar para você hoje, eu peço muita graça do Espírito Santo. Tem o tema aí? É o outro. Vitor, meu amado. Aê. Achei que eu não tinha falado para ela. Sobrevivência ou propósito? Visualizar o momento atual ou aquilo que Deus quer fazer? Ou aquilo que Deus vai fazer? Como nós queremos caminhar a partir de hoje? Como você vai sair deste lugar hoje com a tua mente? Como alguém que quer apenas sobreviver dia após dia? Ou alguém que quer viver o seu propósito aqui na terra e tudo aquilo que Deus tem para você? Porque se você quiser viver o teu propósito, a Bíblia diz que os planos do Senhor é nos fazer prosperar e não nos causar dano. Eu vou falar de novo. Os planos do Senhor é nos fazer prosperar e não nos causar danos. Sabe que a bondade do Senhor nos acompanharia em todo o tempo. Agora, não existe na Bíblia uma palavra para nós buscarmos somente sobreviver. Ou seja, esse tema ele significa ou viver a Bíblia ou não viver a Bíblia. Porque a Bíblia você não vai ler em versículo algum, em momento algum, algo que diga assim, vai levando a vida de qualquer jeito. A gente só vê Salomão falando isso em depressão, quando ele fala, vá aproveitar teu trabalho, comer, beber, porque é isso que resta para o homem. Só que ele falou isso logo depois de falar que ele não tinha revelação da salvação e da eternidade. E nós em Cristo Jesus temos a revelação da eternidade. Ou seja, a eternidade já começou, não vai ser quando você morrer. Então você pode viver sim já aquilo que Deus tem para a tua vida desde hoje. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque senão, irmão, nós vamos ficar aqui, como diz um ditado popular, enchendo linguiça. Para que você ganhe uma dosezinha de motivação. E aí daqui um dia, irmão, eu viro o teu coach. Para qualquer coisa que você precisar, você precisa de uma dose de motivação para fazer algo. Por quê? Porque o nosso coração, ele fica o tempo inteiro preso na sobrevivência. E classificamos a nossa vida pelo dia atual, pelo dia que nós estamos vivendo. Essa semana eu vi algo que é muito legal, que uma pessoa teve 10 minutos de um momento mal do dia, mas ela classificou aquele dia inteiro como um dia de caos.
Ela classificou o dia inteiro como um dia ruim. Às vezes você teve um dia mal no ano, algumas fases ruins no ano, e você classifica o ano inteiro como um ano ruim. E não consegue enxergar tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência do ser humano, ele não consegue raciocinar futuro. Ele só consegue raciocinar momento. Pastor, por que você está pregando isso para mim, para nós nessa noite? Porque a gente está chegando no final de ano. E tem muita gente que parece que joga tudo fora no final de ano, aquilo que tentou construir o ano inteiro. Gente que chega no final de ano e tinha uma expectativa na vida, e olha que a expectativa que ela tinha não foi suprida, e aí joga isso como se o ano inteiro foi ruim. Irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. Fazer metas e falhar é normal. Amém? Fazer metas, fazer planos, e às vezes não dá certo, é normal. A Bíblia fala, o homem faz planos, mas o executar é do Senhor. Mas o propósito que prevalece é o Senhor. Glória a Deus. Então está tudo certo. Só que qual é o grande problema? Está chegando o fim de ano, que é tempo de gratidão para muita pessoa, para outros bate uma bad, né? Porque é aquela fase, né? Eu sempre falo, todo final de ano é o tempo que a gente mais trabalha. Porque a galera estava tudo querendo ir viajar, outros querendo tá indo para Dubai, outros queriam estar com casa nova, outros queriam que o Inter permanecesse na primeira divisão. E glória a Deus, né? Que bom. Mas a gente começa um monte de expectativas, mas tem coisa que não dá certo. O Inter permaneceu, mas talvez a tua casa nova veio. Eu estou brincando com você aqui, falando porque eu vi pessoas, cara, que acabam com sua vida por um momento atual. Porque o instinto de sobrevivência fala mais do que a palavra de Jesus. O instinto de sobrevivência momentâneo fala mais do que o propósito de Deus. Gente que perde uma coisa e acha que a vida dela é aquela coisa. Perde um relacionamento e acha que a vida dela é o relacionamento. Pessoas que nesses últimos dias reclamavam e murmuravam o tempo inteiro, como se a tempestade, o granizo terminou por completo com a vida dela. Irmãos, de verdade, pode ter atrasado um pouco, mas você trabalha e conquista de novo. Todo mundo está vivo. Posso ouvir um amém? Sabe, Deus deu livramento de morte, porque, irmãos, do que aconteceu ali, se fosse pedra na cabeça do pessoal, ou se tivesse ficado uma semana chovido depois, mas Deus foi tão bom que Ele deu um alerta. Pastor, falando que Deus é bom, sim, irmãos, porque Paulo me ensina que eu preciso me alegrar até na tribulação. Paulo olha para mim e diz assim: olha, se em tempo de luta, se em tempo de guerra, se em tempo de bonança, eu me alegrarei no meu Senhor, o Deus da minha salvação. Então, irmão, é a questão de como eu e você olhamos. Vai ter gente que vai olhar só para o granizo. Eu estou olhando para o milagre de Deus, que depois daquele dia praticamente não choveu. Sabe, irmãos, deu tempo da maioria das pessoas se organizarem, correr atrás. Sabe, às vezes a gente está olhando só para uma coisa, a gente não está enxergando tudo que Deus está fazendo. Gente chegando no final do ano, ingrata, cara. Ingrata. Sendo que Deus deu tanto livramento, Deus fez crescer, Deus fez avançar. Irmão, tua ingratidão te rouba o teu futuro. Porque a tua ingratidão te bota só no instinto de sobrevivência momentâneo. Esse povo que nós acabamos de ler, eles estavam reclamando e murmurando com Moisés, depois de ter passado 400 anos escravo, levando açoite nas costas, mas reclamaram porque ficaram com sede. Quando nós não mudamos a nossa visão, quando nós não mudamos os nossos olhares, nós só olhamos para o nosso instinto de sobrevivência. E pelo nosso instinto nós pisamos em quem que seja. Esse povo
Se eles tivessem um pingo de discernimento, eles nunca levantariam a voz com Moisés. Porque Moisés foi o homem que aceitou o chamado de Deus para ir no Egito, encarar Faraó, que era o grande e poderoso líder do Egito, para libertar o povo. Mas esse povo escravo, quando chega livre e fica com sede, reclama. Foi para isso que você nos trouxe aqui? Irmãos, de verdade, eu quero te ensinar algo hoje, porque para viver o que a gente vai viver em 2026, não tem como a gente viver com linguagem de murmuração, não tem como a gente viver com linguagem de coitado, não tem como a gente viver com linguagem de só olhar coisa ruim, não tem como. Irmão, para viver o que Deus tem para nós em 2026, ou você vai mudar a tua visão, ou você vai viver a mesma realidade que você viveu esse ano. Porque não adianta, irmão, quem não quer ver as bênçãos de Deus, só vê as desgraças. Quem não quer enxergar o que Deus está fazendo, só vê o que não dá certo, irmão. Esse povo liberto, diga liberto, mas com sede. O que você prefere? Ser escravo levando açoite e bebendo água? Ou liberto e com sede? Pausa. Só que aí tem um porém. Eles estavam libertos e com sede, só que eles tinham uma empilhadeira de milagres, um atrás do outro, que eles já tinham vivido. Eles não estavam com sede, mas eles não tinham noção do que podia acontecer. Irmãos, esses caras viram 10 pragas no Egito. Esses caras viram os primogênitos deles, o anjo da morte passar no Egito e matar todo o primogênito dos egípcios. Eu errei. Dos egípcios. E os filhos deles foi livre. Esse povo foi o povo que, olha só, o que eles fizeram depois das 10 pragas, tem uma pior. Quando eles chegam na frente do mar, a Bíblia diz, Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer nesse deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Sabe o que é isso? Isso é a linguagem de um povo que vive só no instinto de sobrevivência. No momento em que vê uma dificuldade, todo milagre que Deus já fez, ele se esquece. Tudo aquilo que Deus já fez, parece que vai para o lixo, irmão. Todo livramento que Deus já deu, parece que não serviu de nada. Eu sempre falo uma coisa: os seus pequenos milagres que você já viveu, eles se tornam referências para as coisas que Deus vai fazer na tua vida. Só que se você não dá honra para as pequenas coisas que Deus já fez, como é que você vai viver as grandes? Se você se esquece daquilo que Deus já fez, como é que você vai viver aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida? Volta a falar de gratidão. O ingrato, irmão, ele tem curta memória. Esse era um povo ingrato, um povo de curta memória. Esse era um povo que não enxergava o futuro, porque ele só enxergava o momento. Eles eram guiados pela barriga. Eles eram guiados pelo momento. Ou eu e você vamos sair deste lugar hoje entendendo que Deus tem um propósito para a nossa vida e para o nosso futuro, ou nós vamos viver escravos do nosso hoje, do nosso agora, do nosso momento atual. Se eu estou ruim hoje, minha vida inteira está ruim, não vale mais a pena. Irmão, deixa eu te falar, está ruim hoje, vai melhorar amanhã. A Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Por isso que eu falo, irmão, tem coisa que a gente fala que é espiritual, mas tem coisa que é sem vergonhice. Tem coisa que a gente diz assim, ó, isso é espiritual, a pessoa não consegue sair dessa. Tem coisa que é sem vergonhice. É porque você não quer sair. É porque você não quer enxergar além do palmo, além da mão. E com todo respeito, irmão, hoje Deus quer fazer você olhar um pouco além.
Deus tem algo para fazer na tua vida, Deus tem algo para fazer na tua casa, Deus tem algo para fazer no teu futuro. Agora, se você ficar olhando só para a tua situação atual, o momento que você viveu, sabe, irmão, o que mais paralisa as pessoas não é o problema, é o instinto de sobrevivência. Sabe, porque diante desse instinto de sobrevivência, o medo, ele grita tão alto que ele nos faz esquecer quem é Deus. E o tamanho do nosso Deus. Sabe, entenda algo. O medo, ele vai tentar sempre te mostrar que a realidade é mais forte que Deus. O medo, ele sempre vai querer te mostrar que a realidade atual é mais forte que o Deus que você serve. Sabe, e esse instinto de sobrevivência, ele sempre vai te puxar para baixo, irmãos. Porque ele sempre vai te puxar para o momento atual. Eu não sei, irmãos, de verdade, para quem que eu estou pregando isso hoje. Sabe, e todo mundo que só pensa no agora não vive o propósito. Você já viu... Eu iria usar uns termos aqui, mas eu acho que ia ficar muito pesado. Mas tu já viu funkeiro? Sabe os funkeiros de funk pesado? Espero que você não tenha visto, mas eu sei que tem gente que vê, né? Então vou pregar igual para a igreja. Já viu esses caras falar de futuro? De ter um futuro próspero, disso? O cara só pensa no agora. Só no hoje. Só na porcaria que ele está consumindo naquele dia. Tu já viu uma pessoa que tem uma família abençoada? Uma família próspera, uma família de crescimento, uma família que avança? Ser uma pessoa que só pensa no hoje? Já viu isso? Não. Porque para você viver numa família abençoada, numa família próspera e crescer na tua vida, você precisa entender que a tua vida não se reduz ou não se limita ao teu momento atual. Tem alguém aqui que já foi muito endividado e venceu? Levanta a mão. Levanta bem alto assim. Sabe aquele momento que tu diz assim: meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Tá, vamos piorar. Tem alguém aqui que já recebeu ligação todo dia de cobrador? Parece que aumentou agora, ué. Tá, agora vamos piorar. Tem alguém aqui que já recebeu ameaça de morte porque estava devendo? E quem tinha? Vocês são pessoas boas, hein? Ah, então vocês não são tão endividados assim. Então vocês pegaram só dinheiro com o agiota crente. Que não mata, só bate. Tô brincando. Mas saiu ou não saiu? Deus, irmão, sei não, pessoal. Pastor, eu estou aqui, tu não tem noção do que eu estou fazendo hoje. Pastor, eu levantei a mão. Eu não saí ainda não. Mas quem já saiu, levanta a mão aí. Daqueles que já ficaram. Levanta. A metade ainda está ferrada, pelo que eu vi. Nós vamos ter que fazer um propósito aqui nessa igreja. Vamos fazer um seminário de finanças início do ano? Quem topa? Quem não? Tem quem vem? Porque falar que eu quero, pastor, eu quero. Gente, sábado de tarde nós vamos ajustar nossas finanças para 2025. Ai, pastor, mas sábado de tarde tem gauchão. Inter e Pelotas. Irmãos, vamos ajustar então o início do ano? Se não for em janeiro, no início de fevereiro, mas o início do ano, para quê? Para a gente chegar no final do ano que vem, a gente não ter essa narrativa dessa metade da galera, mas eu estou todo quebrado. Porque, irmãos, uma coisa, eu e a minha esposa estamos falando, e várias pessoas aqui, quando nós decidimos botar o pé na organização, Deus bota a mão na provisão. Os endividados acho que nem falaram amém, mas vou falar de novo. Quando nós decidimos botar o pé na organização, Deus bota a mão na provisão, irmão. Começa a sair provisão da parte do Senhor, porque Ele vê que você está com vontade de resolver. Que você está com vontade de sair da realidade atual. Sabe quando a gente não sai nunca?
Quando a gente diz assim, eu estou quebrado, mas eu quero que alguém me ajude. Irmão, Deus quer ajudar. Se você também, irmão, isso não está na Bíblia, tá? Mas isso é, porque senão a galera vai usar aquele versículo. Deus ajuda quem se ajuda. Não está na Bíblia. Mas a lógica geral da Bíblia é isso aí. Irmão, tem gente que não quer, porque não tem nem as contas anotadas. Porque diz assim, pastor, não anoto, porque senão eu vou me assustar. Sim, mas está se assustando todo dia? Então é melhor anotar. Posso ouvir um amém? E não vai ser um seminário só para endividados, amém? Vai ser para quem está bem e prosperar também, crescer. Até porque a gente não quer terminar o ano que vem só dizendo, eu não tenho dívida, mas também estou aí, né? Não, terminar o ano crescendo, avançando e prosperando. Posso ouvir um amém? Nós vamos fazer no início do ano então, já que você falou. Eu gravei várias caras aqui. Aí o cara não vem no seminário, o endividado não vem no seminário porque foi para BC. Não, faz sentido ou não faz sentido? Não, irmão, é assim, é o cara que ele tem a conta de luz que é 69. E ele tem 65. Mas como não dá para pagar a conta de luz, vai comer um X. Ah, era de água. Vamos continuar. Então o instinto de sobrevivência faz a gente olhar só para hoje. E talvez, irmãos, eu vou te falar. Tem alguém aqui que sonha em viver um 2026 próspero? Tem alguém aqui que sonha em viver um 2026 onde você... Eu não estou aqui para pregar somente sobre riqueza, sobre prosperidade e tal, sendo que isso é algo que Deus nos ensina a buscar a presença dEle, que Ele tem prazer em nos dar. Mas o que eu quero falar para você é, irmãos, tem coisa que não é Deus, é a nossa desorganização. Tem coisas que não é Deus, é o nosso instinto que bota tudo a perder. Tem coisa que não é Deus, irmão, não é porque Deus não está provendo. É porque você não está organizado. Tem coisa que não é Deus, irmão, é por causa da tua falta de fé. Tem coisas que não é culpa de Deus, irmãos. É porque você está olhando só para os teus números, para os teus braços. Eu vou te falar, irmãos. Não tem como caminhar com Deus sem fé. Vou falar de novo. Não tem como caminhar com Deus sem fé. Por quê? Porque a fé é crer naquilo que ainda não existe. Então, se você só se baseia naquilo que você vê, naquilo que você já provou, naquilo que já existe, isso não é fé. Isso é expectativa. Posso ouvir um amém? Então, nós nunca vamos ter a ajuda de Deus, porque Deus se move pela nossa fé. Nós nunca vamos ter a ajuda de Deus se nós se movemos só no natural, naquilo que nós vemos. Então, eu olhar para você e dizer assim, 2026, nós nem terminamos 25 ainda, tem muito milagre ainda para viver. Mas se eu olhar para você, 2026, falar para você, 2026 vai ser um ano que nós vamos correr e não se cansar, que nós vamos avançar como nunca avançamos, que nós vamos prosperar como nunca prosperamos, você talvez pode acreditar no que eu te digo e caminhar sobre essa palavra, mas você pode olhar para o teu bolso. Isso tem a ver com visão. Para onde os meus olhos vão, aí vai a minha fé. Aí molda as minhas emoções. Porque se você olhar para uma palavra que te dá destino, você consegue enxergar o futuro. Mas se você só olha para aquilo que você vê na frente, para as suas condições atuais, para a tua saúde, para a tua condição intelectual, ou o que seja, irmãos, a gente não consegue sonhar com nada. Porque Deus não te dá nenhum sonho que seja possível para você realizar sozinho. Deus não te dá nenhum sonho que seja possível você realizar sozinho, sem Ele. Ai, mas o meu sonho é um sonho de Deus e tal. Tá bom, então vai precisar de milagre. O meu sonho é de Deus, então tu vai precisar de Deus.
Meu sonho é de Deus. Então você vai olhar para você e vai dizer: eu não tenho essa condição. Mas eu creio naquilo que Deus está falando. Eu creio no que Deus está liberando sobre a minha vida. E nessa noite eu queria fazer liberações proféticas na vida de vocês. Sabe, mas para quem quer? Eu queria gerar um ambiente de palavras onde nós pudéssemos caminhar sobre essas palavras. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? O que eu quero dizer para vocês é que quando nós estamos nesses ambientes de mover, você tem duas opções: de olhar para aquilo que te aflige hoje, ou olhar para aquilo que Deus pode fazer. O povo de Israel só olhava para o que lhes afligia, que era a sede. Moisés olhou para eles e disse: por que vocês estão querendo nos colocar à prova? Clame ao Senhor. O que eu quero dizer para você é que 2026 não vai se comparar com 2025. Vai ser um ano que nós viveremos sobrenatural como igreja. Eu quero te falar, irmãos, quem estiver debaixo dessa unção, eu não vou falar de cobertura espiritual, mas quem estiver caminhando debaixo dessa unção, vai provar de coisas que nunca provou. 2026 vai ser um ano de milagres. Eu tenho plena convicção que 2026 vai ser ano de colheitas. Vai ter muita gente, escute só, vai ter muita gente, Deus já ministrou isso no meu coração. Tem muita gente que caminhou conosco já há 4 anos, que tem andado alinhado, tem buscado se consertar o tempo inteiro na presença do Senhor. Para você que sabe que você é essa pessoa, te prepare, irmão, para viver um 2026 de colheita. Sabe, um 2026 que você vai dizer: não tem como eu viver isso se não for Deus. Não tem como eu viver esses milagres, esses prodígios, se não for o Senhor. E por isso eu estou olhando para você e dizendo assim: sai do teu momento atual hoje, comece a enxergar o futuro. Sai do teu momento atual hoje e comece a enxergar o que Deus pode fazer. Mas talvez você olhe para mim e a tua incredulidade agora diga: mas pastor, eu não preciso resolver o futuro, eu preciso resolver o agora. Eu estou no momento atual agora que eu não sei o que fazer. E, irmãos, eu consigo acreditar que você esteja nesse momento. Mas uma coisa que eu digo para você: nem tudo a gente consegue resolver de uma hora para outra. E esse é o grande problema. Porque a gente quer, o cara que ele está endividado, o que ele quer? Ele quer resolver o problema dele instantaneamente. Aí o que ele vai fazer? Jogar em bet. Com todo respeito, você que perde dinheiro com bet, eu vou te dar uma palavra de Deus: você é burro. Porque a casa sempre ganha, irmãos. Não, porque eu ganhei um dia tanto dinheiro. E perdeu quanto já? Só que a ideia momentânea é o quê? A ideia momentânea é: eu vou acertar um negócio aqui e vou mudar minha vida. Porque nós não estamos dispostos a acreditar no Deus que transforma a nossa vida de glória em glória. No Deus que transforma a nossa vida se nós botarmos o pé na organização. Do Deus que transforma a nossa vida. Quem estava endividado e saiu, foi de uma hora para outra? Como é que foi? Disciplina. Foi você dizer assim: olha, talvez eu vou durar, vai ser 3 anos agora, só para botar minha vida em dia. Nós vivemos isso. Nós nos tornamos pastores e nós ficamos 3 anos e meio só pagando conta. Quem anda mais próximo da gente sabe o que eu estou falando. Nós só se organizamos a nossa vida. Demorou, irmão. Não é de uma hora para outra. Talvez para algumas pessoas vai passar até de 5 anos. Mas uma coisa que eu quero pregar para você: o tempo passa. E essa situação tem fim. E nada melhor, irmão, de você saber que você foi disciplinado, confiou no Senhor e deu a volta. Sabe, de você poder sonhar de volta. De você poder olhar para um futuro e não ficar olhando só para a tua situação atual. Porque a pessoa que não quer se resolver, ela é a pessoa que se torna murmuradora mês após mês. Dia após dia. Bateu. Dia após dia. O tempo inteiro.
o tempo inteiro reclamando. Entenda uma coisa: o instinto de sobrevivência anula a memória do milagre. Diga comigo: o instinto de sobrevivência anula a memória do milagre. Irmãos, tu quer ver uma coisa? Se acontecer qualquer treta mais punk, a gente se esquece de tudo e se desespera. No dia da... Eu posso contar uma... É engraçado isso, né? Mas não é tanto. Na verdade foi tenso. No dia do granizo, eu teve uma hora que daí eu fui orar, a pastora já estava orando. Aí uma hora ela chegou lá fora assim, ela pegou o óleo assim e jogou. E para essa chuva! E parou, velho. Aí depois ela só falando assim para mim: por que eu não joguei óleo antes? Mas eu estava ali e tal, e eu só falava: caraca, maluco, que pedrão. Por quê? Eu estava triste, cara. Eu estava assim, mas eu estava pensando assim: o que Deus quer falar? O que Deus quer ministrar? Por que está acontecendo isso com nós? Por que na nossa cidade? Por que não nas outras? Por que toda uma região aqui só aqui aconteceu? Eu dizia assim: Deus quer nos fazer mais forte. Deus está querendo nos dar uma lição. Deus vai começar a mostrar algumas coisas. E eu preguei aqui, eu acho que quarta-feira. Eu nunca vi tanto coração se revelar. Eu nunca vi gente egoísta se revelar como se revelou. Crente. Eu nunca vi tanta gente com instinto de sobrevivência pisando em cima de outras. Eu nunca vi tanto explorador vendendo lona a não sei quantos de pila. Eu vi gente que 2 dias depois começou a vender telha com o dobro do valor. Gente com mais que isso. Sabe por que acontece as coisas na nossa vida? Para corações ser revelados. E eu estou falando que não é só o do outro, é nós também. É para saber onde está o nosso coração. Para saber onde estavam as nossas expectativas. Se elas estão no Senhor ou elas estão nas coisas. É para revelar o nosso coração se a gente só olha para dinheiro ou a gente consegue olhar para Jesus e aquilo que Ele já fez na nossa vida. Sabe por que acontecem as coisas? É para que o nosso eu verdadeiro venha para fora. Só que nesse momento é que a gente pode decidir ver que estamos doentes e buscar cura, ou se achar na razão, ou achar que está tudo certo na nossa vida, ou ficar murmurando, reclamando. A palavra murmuração, ela vem do hebraico de lum e carrega a ideia de parar, travar, ficar paralisado. Ou seja, murmurar não é só reclamar, é estancar o avanço, estagnar o avanço. Se você pega uma pessoa que só murmura, ela trava a atmosfera de um ambiente. Se você pega uma pessoa que só reclama, ela rouba a fé de quem está com expectativa. Ande com uma pessoa sem fé, incrédula, para você ver se ela não consegue drenar a tua fé. Ande como um infiel. Posso pegar pesado um pouquinho? Dê ouvido para quem critica a fidelidade. Você se torna cúmplice. E você vive a mesma realidade dessa pessoa. Sabe por que eu estou querendo te ensinar? Não tem como a gente ir com a mesma carcaça para 2026. Aquilo que Deus quer fazer em 2026 vai exigir de nós mudança. Pastor, mas a minha vida está boa, eu estou numa crescente. Até na vida boa, Deus poda para que dê mais fruto. Deus nos ensina: olha, tá bom do jeito que tá, mas eu posso fazer mais.
Tu está feliz do jeito que está, tu não tem nada para reclamar. Mas se você deixar eu ajeitar esse detalhe aqui, podar essa área aqui, eu posso fazer melhor. Ah, pastor, mas eu não quero mais. Ei, calma lá, eu não estou falando isso. Porque até a pessoa que fica falando, eu não quero mais, ela é egoísta. Pastor, o que você está dizendo? Por que você está dizendo que a pessoa que diz, não quero mais, ela é egoísta? Porque a pessoa que fala isso, ela não está olhando para o próximo. Porque se você estiver olhando para o próximo, você não vai ter problema de ter mais. Porque o teu coração é generoso. Porque tu sabe que recursos na tua mão vai abençoar pessoas. Mas a pessoa que diz bem assim, eu não quero mais, eu não quero nada para mim, ela é egoísta. Porque afinal, não, você não está bem. Não. Ei, Deus quer te fazer prosperar para você ser bênção na vida do outro. Deus quer te fazer prosperar para que os recursos que Ele colocar nas tuas mãos, você possa ajudar a tua família, você pode ajudar um amigo, você pode ajudar um irmão. Posso ouvir um amém, irmão? Sabe, então, a gente nota hipocrisia até nessas frases. Não quero nada, estou feliz assim e tal. Amém, irmão. Então queira crescer para abençoar o outro. Queira crescer para ser uma bênção no ambiente que você vive. Queira crescer, irmão, para ser referência e desatar a vida de outras pessoas também. Seja uma boa pessoa que influencie as outras. Sonhe com o teu futuro para que os teus filhos queiram ter um futuro próspero. Anseie por algo da parte do Senhor, por viver um propósito, para que a tua vida não seja uma vida, com todo respeito, irmão, sem sal, sem gosto. Que ninguém olhe para você e diga assim, eu quero ser um cristão igual fulano, eu quero ser um cristão igual ciclano. Anseie da parte do Senhor. Diz assim, Senhor, eu quero impactar, nem que seja uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Talvez eu não vou impactar uma multidão, mas quem eu puder impactar, que eu seja relevante ao ponto de poder impactar a vida de alguém. Posso ouvir um amém? Porque o grande problema é que às vezes a gente fica se boicotando, achando nós somos pequenos demais. Então não cabe, deixa para as pessoas fazerem. Tem aqui o Rony, ele está crescendo, avançando e tal. Nós estávamos celebrando o grupo da família há 1 semana e meia atrás. Chegou a 1 milhão de seguidor. Aí, fazendo conteúdo político, né? Nem é dancinha rebolando a bunda, para você ver. Né? Falando coisa que presta até. Né? Até porque eu não ia dar em nada se rebolasse a bunda. Fazendo conteúdo lá. Aí chegamos a 1 milhão e começamos a zoar lá, brincar na família e tal. Aí ele foi para Brasília. Aí eu dei uma brincada. Então duvidei. Chegar de Brasília com 1.300.000. Dito e feito. Chegou de Brasília com 1.300.000. Agora está com 1.400.000 seguidores. Aí você pode olhar para ele e dizer assim, não, essas coisas é só para ele. Mas se você assumir uma responsabilidade de cuidar de uma vida, a Bíblia fala quando um pecador se converte ou alguém muda, existe festa nos céus, irmãos. Deus se alegra quando nós tomamos a responsabilidade daquilo que nos cabe. Não daquilo que nós achamos, mas eu não tenho voz, eu não posso. Isso é se esconder atrás do instinto de sobrevivência do momento atual. Isso é dizer assim, já que eu sou pequeno também não preciso fazer nada. Irmãos, com todo respeito, eu estou falando para a gente trocar de capa para o ano que vem. Amém? Para a gente trocar de manto para o ano que vem, a gente dizer assim, não, olha, eu quero ser referência para alguém. Eu quero ser bênção na vida de pessoas. Eu não sei de quantas vão ser, mas eu quero começar a ser bênção na vida de alguém. Posso ouvir um amém? Agora, se você ficar preso na tua realidade atual, desculpa, porque o murmurador, igual a gente falou agora, a murmuração ela trava a fé, porque ela coloca o foco no problema, não no propósito. Sabe, você coloca todo o foco no gigante, no problema, e tira o foco do propósito. Se você ter que parar todas as vezes que surge um problema, tu nunca vai viver o teu propósito. Não é verdade? E tem gente na igreja, irmão, que é igualzinho. Viu Deus livrar, viu Deus curar, viu Deus abrir portas, mas basta um mês apertado, uma conta inesperada, e já pensa que Deus esqueceu o caminho da casa dela. Basta um dia mal, eu acho que o Senhor não está comigo. Será que hoje a gente pode sair deste lugar com uma visão diferente? Será que a gente pode sair deste lugar com a visão em Cristo?
Porque Pedro, irmão, ele estava no barco. A Bíblia fala que tinha uma tempestade. Tinha o quê? Tinha o quê? Uma tempestade. E no meio daquela tempestade, do vento soprando, a Bíblia fala que eles avistaram Jesus. Eles fizeram o quê? Quem que gritou? João. Mas quem que disse? Quem que viu Jesus? João. Mas quem que disse? Se és tu, manda-me ir até contigo? Pedro. O que que Jesus falou? Vem. Em outra narrativa diz: olhe para mim, Pedro, e venha. Coloque os olhos em mim, Pedro, e venha. A pergunta que eu te faço é: o vento começou quando Pedro tirou os olhos de Jesus? Ou o vento sempre estava lá? Ou seja, por que a gente precisa entender algo muito importante? O vento já estava. O grande problema foi que, mesmo com o vento, ele conseguia caminhar. Mesmo com o problema atual, ele conseguia caminhar, porque os olhos dele estavam no lugar certo. Estava em Cristo. O vento continuava lá. O problema não é o vento, irmão. O problema é a nossa visão. Sabe qual é a maior crise da nossa vida? Não é o problema atual que você está passando, irmão. Não é o endividamento, não é o problema no relacionamento. Não é. O problema é a tua visão. Porque se a tua visão estiver no Cristo, Ele te dá a palavra de destino e aponta teu futuro. Se a tua visão estiver no problema, você só olha para o problema. Por isso que eu te falo, irmão. Vamos sair daqui com uma roupagem diferente. Vamos sair daqui com os olhos em Cristo. Vamos sair daqui com a nossa visão no alto. E não nas coisas da terra. Posso ouvir um amém? Sabe, quando você foca no problema, você deixa de operar no propósito e volta a operar no instinto de sobrevivência. Sabe, quando você foca no problema, você deixa de crer no propósito e começa a crer somente naquele instinto de sobrevivência do momento. Eu não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Não é verdade? Sabe, a fé, daí ela vira cálculo. Aquilo que era para ser fé se torna calculadora. Se você pode calcular, irmãos, você não precisa de fé. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser incalculável. Graças a Deus que umas 6 pessoas receberam. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida é incalculável. As portas que Deus vai abrir, sabe, os lugares que Deus vai te fazer entrar, as mesas que você vai sentar, não tem como calcular. Porque é plano dele. Porque é sonho dele. Sabe, só que quando a gente está nessa visão deturpada, só com o problema, a nossa confiança ela vira prudência exagerada. E a gente transforma, isso é muito forte, a gente transforma o milagre em teoria. Porque a gente olha para o milagre como se fosse algo calculado. Por acaso alguém consegue comprar um milagre? Fala para mim. Irmão, você acha que a tua primícia, teu dízimo, a tua oferta compra um milagre? Diga para mim. Mas o que o teu dízimo, a tua primícia e a tua oferta faz? Diga assim: ativa a minha fé. Não compra o milagre, ativa a tua fé. Ela te tira do natural e te bota no sobrenatural. Eu vou falar de novo, ela te tira do natural e te coloca no sobrenatural. Quando nós cumprimos princípio, nós não estamos cumprindo o princípio para barganhar. Nós estamos cumprindo o princípio para a nossa fé ser ativada. Assim como nós jejuamos, nós não estamos jejuando para barganhar nada. Nós estamos jejuando para que a nossa intensidade com o Senhor, a presença de Jesus, seja latente em nós. Por que nós jejuamos? Inclusive amanhã eu vou estar jejuando por algumas pessoas, né? Específico, a gente sempre faz isso, mas específico para algumas pessoas. Sabe, porque a gente crê que 2026 vai ser de virada de chave. Mas por que a gente faz isso? Ah, pastor, vai jejuar. Para quê? Para que Deus nos dê palavra, direcionamento
E eu creio, irmãos, eu não sei se vai ser para todos, mas eu creio que no fim do jejum, Deus vai me dar palavra para liberar sobre alguns casais, algumas pessoas. Eu não sei, irmão, amanhã eu acho que eu não tenho nada de noite, porque eu já falei para Liz, amanhã, não temos nada, amor? Temos? O que a gente tem amanhã? Com o Jeff? Não, bonitão, aí já tem coisa amanhã. Eu creio que amanhã eu vou tirar um tempo para consagrar. Eu não estou falando... Gente, a Bíblia fala que quem vai jejuar não tem que falar para ninguém. Mas eu estou abrindo para você uma disciplina espiritual para você aprender. Mas a gente vai entrar em oração, mano, porque eu creio que Deus vai dar palavras para algumas pessoas. Sabe, nós vamos começar a liberar palavras para algumas pessoas. E aí tem 2 pontos. A pessoa crê, caminhar sobre ela, ou ela falar, mais uma mensagem do pastor aí. Que bom. Glória a Deus. Mas por que eu estou falando isso para você? Atitudes de princípios nós agimos para ativar nossa fé. Para nós sairmos do natural e ir para o sobrenatural. Por quê? No natural, meu lindo, você pode fazer. Você se torna uma pessoa disciplinada, você pode fazer. No natural, irmão, você estuda muito, você pode se destacar. No natural, irmão, você se esforça, gasta noite, perde noite de sono. Irmão, você vai sair na frente de muito preguiçoso aí. Agora, se você quiser ir para o nível sobrenatural, aí você vai precisar utilizar a tua fé. Porque no nível sobrenatural, você vai começar a viver coisas que você vai perceber que teu braço não faz. A tua capacidade cognitiva não faz. E é nesse ponto que 2026 nós vamos entrar. Nós vamos entrar num ano de sobrenatural, onde nós vamos viver coisas, nós vamos falar coisas, que a gente vai entrar em mesas, sentar em lugares, e Deus vai nos usar de uma forma, que nós vamos falar coisas que a gente vai dizer, eu não teria capacidade de falar isso. Se isso aqui não foi Deus, meu amigo, sei lá, nem demônio tem capacidade de falar um negócio aí. Isso aqui é pleno Deus. Isso é caminhar debaixo de uma convicção de fé, que a gente sai do natural, sai do nosso momento atual e a gente começa a viver o futuro de Jesus. Que a gente saber que mesmo que a tempestade de hoje, ela está me impulsionando para aquilo que Deus vai fazer no futuro. Eu sei que mesmo o gigante de hoje é o gigante que vai me colocar no trono amanhã. Porque Davi, irmão, ele não olhou para um gigante, Davi ele olhou para uma oportunidade. Quando nós nos movemos no sobrenatural, nós paramos de olhar problema como problema e nós começamos a olhar as situações atuais da vida e aquilo que Deus nos impõe ou Ele permite como algo de Deus falando para mim e para você. Estou lhe dando a oportunidade de crescer, estou lhe dando a oportunidade de prosperar, estou lhe dando a oportunidade de avançar, estou lhe dando a oportunidade. Agora, vai depender de você, os olhos que você vai ver. Nos olhos natural você se enterra. Com os olhos da fé você cresce. Com os olhos natural é o teu fim. Com os olhos da fé, eu uso a tempestade para fazer você crescer. Será que tem algum crente que está entendendo o que eu estou pregando? E eu creio que 2026 vai ser esse ano. Só que algo mais interessante é que você não precisa esperar 2026 para se mover em fé. Amém. Você não precisa, não, mas então assim, pastor está dizendo que 2025 ainda vai continuar essa treta aí? 2026, quando virar, daí, não. Começa hoje. Começa a transicionar a tua mente, a tua visão para uma fé a partir de hoje. Sabe, começa a colocar a tua visão no lugar certo. Começa a colocar a tua visão aonde que Deus vai fazer. Começa a colocar a tua visão no que Ele pode fazer, não com aquilo que você está enxergando. Posso ouvir um amém, igreja? Sabe por quê? Moisés sobe no monte para buscar a Deus. Moisés fica no monte alguns dias. Quando Moisés desce, aquele mesmo povo fez um bezerro de ouro. Porque o povo era movido pelo instinto de sobrevivência atual. E ali era o instinto de sobrevivência espiritual. Se eu não tenho um ídolo para ver, eu não consigo me mover.
Se eu não tenho algo para ver, eu não me movo. É como se eu precisasse o tempo inteiro ficar na tua cola dizendo assim: meu filho, vamos lá, vamos lá. Não, agora eu vou porque o pastor falou. Não. Já foi falado, bora agora. Já foi falado, se levante agora. Já foi falado, avance agora. O que acontece? Moisés sobe no monte, irmão, quando desce, porque ele demorou. Por causa de quê? Por causa de medo. Ai, vamos ficar sem um líder. Por causa de quê? Por causa de ansiedade. Só olhar para o momento. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? A ansiedade só te faz ver desgraça, irmão. Só faz ver a coisa ruim que pode acontecer. Sabe, eles não confiaram no propósito. Sabe, preferiram criar algo visível para tentar se sentir seguro. Hoje isso parece o crente que, quando não vê alguma coisa, parece que tem que ver o tempo inteiro algo para começar a confiar. Sabe, irmãos, as coisas de Deus, por isso que eu sempre falo isso. A pessoa está aqui no culto, irmão, pede para fechar o olho, ela fica. Não fecha os olhos fecha os olhos naturais, começa a crer com o teu espiritual, vai para a tua mente. Uma pessoa está tão viajando que ela fica aqui com... Sabe, fecha os olhos naturais, abre os olhos da fé nesse momento. Creia no que Deus pode fazer naquilo que você não está vendo. Glória a Deus por isso. Gente que só é fiel quando sobra. Sobra não é fidelidade. Sobra é sobra. Não servimos a um Deus que recebe sobras. Servimos a um Deus que recebe prioridade. Servimos a um Deus que recebe aquilo que é primeiro. Irmãos, Deus não honra a intenção. Vou pagar todas as minhas contas aqui no final, vou ser fiel ao Senhor. Mentiroso, a tua prioridade nunca foi Ele. Porque se a prioridade é Ele, irmão, Ele é a primícia de tudo. Desculpa quem não gosta do que eu fale, mas é isso. Se eu não ver que as coisas acontecerem, porque só está olhando para o pila, só está olhando para a situação atual, não consegue enxergar os milagres do Senhor. Só vive debaixo de fé quem prova ações de fé. Só consegue acreditar no que Deus vai fazer quem consegue viver pequenos milagres de obediência. Aí tem gente que só serve quando é conveniente. Gente que só ora quando o sapato aperta. Gente que só crê quando vê. Gente que vive por planilha, não por promessa. Isso aqui é muito forte, irmão. Gente que olha para a planilha e diz assim: não dá para andar com Deus, não dá para cumprir as coisas de Deus, porque afinal, olha como é que vai ser aqui. Irmão, posso te falar uma coisa? Você não está sendo prudente, está sendo incrédulo. Vou falar de novo. Você não está sendo prudente, está sendo incrédulo. Por que eu estou te falando isso? Prudência é organização. Prudência, irmão, é você se organizar. Incredulidade é esconder o medo atrás da palavra prudência. Isso é incredulidade. É você pegar e dizer assim: não, eu sou prudente, então... Não, calma lá. Não esconda o teu medo de confiar no Senhor, no sobrenatural do Senhor, na palavra prudência. Sabe, existe uma linha tênue entre administrar bem e confiar pouco. Bem tênue. Entre a pessoa: não, pastor, é porque eu administro muito bem. Ok, amém. Mas tem gente que não administra bem, confia pouco no Senhor. Porque os maiores milagres que a gente prova é daqueles que abriram mão de sua segurança. Abriram mão daquilo que tanto consegui enxergar. Posso contar algumas situações para vocês?
Nesses 4 anos de casa, teve, agora eu não lembro se 3 ou 4 vezes. Acho que 3. 3 vezes que num culto Deus pediu para a gente entregar nossa segurança. Lembra que eu falei para vocês que a gente ficou endividado um tempão? Quem lembra? Falei no início do culto. Nesse período a gente aprendeu a administrar de algumas formas, de aprender a fazer reservas de emergência, fazer um plano de segurança, né? Ou seja, você administrar os teus recursos bem administrado. Você vai perceber, irmãos, que quem administra bem os recursos geralmente vive com 60% do que ganha. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: fala por quê, pastor? Está roubando a igreja? Não. Eu estou falando que qualquer administrador que não é crente fala. Para a gente viver bem, uma vida bem administrada, a gente precisa viver com 60% daquilo que nós ganhamos. Ok? E nós, nesse período, começamos a aprender a viver dessa forma. Não direto com 60%, mas a gente foi diminuindo, sendo fiel. Porque a galera acha que eu sou pastor, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, sabe, nas primícias. Eu primicio na vida do meu apóstolo. E só que eu aprendi também. Que eu preciso ter alguns planos, me organizar com reservas e tal. Só que eu acho que umas 3 vezes já nesse período Deus pediu toda a nossa reserva. Aí tu pensa, tu junta por uns meses. Eu não estou instigando ninguém a fazer nada disso, tá? Eu só estou falando que Deus falou comigo, ministrou no nosso coração, para nossa casa. Isso aí são coisas que Deus ministra no coração de cada um. E nós entregamos porque nós entendemos que todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, quer mudar patamares nas nossas vidas, nós precisamos deixar a segurança da nossa vida na mão dele. Todas as vezes, presta atenção no que eu vou te falar, todas as vezes que Deus quer fazer algo sobrenatural na nossa vida, nós precisamos entregar nossa segurança na mão dele. Eu falei para você financeira aqui e tal, mas teve muitas vezes que a gente entregou segurança mental também. Algumas questões que nós abrimos, que a gente sabia que, tipo assim, poxa, se eu abrir isso, algumas pessoas podem interpretar mal. E nós não tivemos receio. Quem me conhece sabe que quando eu tenho treta, alguma coisa, eu falo no altar. Vocês lembram do Natal passado? Que a gente teve um fight lá com os vizinhos? Foi lá na casa da mãe, nem sei. Não foi na minha casa. Não, aconteceu uma treta lá e tal, os vizinhos vieram para cima, deu até a polícia, irmão. Vocês não sabiam disso, não? Quem é novo não sabia, mas o restante da galera sabe. Contei aqui e tal. Eu não tenho esses problemas. Porque eu aprendi que a minha segurança não está em mim. Eu posso me justificar para você 1 milhão de vezes. Se você decidir não acreditar em mim, você não acredita. Mas eu tenho aprendido que a nossa confiança, quando ela está no Senhor, quem nos justifica é Ele. Quem nos justifica é Ele. Nós nunca vivemos tantos milagres igual nós estamos vivendo nos últimos anos. Tanto na nossa casa, quanto na igreja, quanto em alguns irmãos. Agora, por que a gente tem vivido isso? Porque a gente tem saído do nosso instinto de sobrevivência, que nos deixa murmurador, que nos deixa reclamão, e nós temos entrado numa nova onda de fé. Sabe, que a gente olha para o Senhor e crê que Ele pode fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu imagino na minha vida. Por isso que eu estou falando, irmão, eu estou aqui pregando para um monte de gente que 2026 vai ser um ano de colheita. E tem um monte de gente olhando e dizendo assim: meu, não caímos, né, esse ano. Sério, cara. Estou até diminuindo o tom de voz para você, para quem precisa dormir mesmo. Tá calorzinho.
dá aquela soneira, né? Se tivesse comido ainda antes de vir para o culto, ia estar igual uma jiboia agora. Igual uma vaca ruminando. Eu estou falando calma para você entender. Deus quer fazer algo sobrenatural. Agora, você vai precisar desejar viver esse sobrenatural. Posso ouvir um amém? Porque quem vive baseado na necessidade momentânea, nunca vai entrar em lugares que é acessado pela fé. Quem vive escravo de necessidade, nunca vai entrar em lugares que só a fé te coloca lá. E eu vou te falar, irmão, esses lugares são sobrenaturais. Tu quer viver o sobrenatural, aquilo que você nem imagina que você pode viver? É só com fé, irmão. A chave é acreditar no Senhor. A chave é se mover em fé. E se mover em fé não é... Isso não é se mover em fé. Fazer figas? É figas que fala aqui? Não. Se mover em fé é ter atitudes de fé. Se mover em fé, irmãos, é olhar que a necessidade, ela nos mantém no ciclo do agora. Só que o propósito, ele nos empurra para um futuro que Deus já preparou. O futuro que Deus tem para você, ele já está lá, irmãos. Ah, você não está entendendo. O futuro que Deus tem para você, ele já está lá. Sabe, a necessidade, ela vai fazer você ficar escravo. Por isso que tem tanta gente que não vive uma colheita sobrenatural. Vive sempre no natural, vive sempre no agora. Ei, eu quero profetizar na vida de vocês. Tem pessoas, eu volto a falar, né? Amanhã eu vou estar em propósito, porque eu creio, irmão, que Deus vai me dar palavra de ousadia para algumas pessoas, sabe, para falar assim, olha, ano que vem você vai sair, sabe, dessa zona de natural, de só ver o natural, de só enxergar o natural, e vai conseguir olhar para aquilo que Deus tem. Sabe, pastor, o que é isso? Semana passada eu falei aqui, gente, Deus ano que vem vai dar carro zero para algumas pessoas. Vai ter gente que vai ter condição de comprar carro zero. Ano que vem vai ter gente que vai comprar casa, irmão. Aí tem gente que, eu estou todo endividado. Pastor, Deus pode mudar a realidade da tua vida, irmão. E eu não estou falando só financeira. Tem gente que, pastor, eu tenho uma doença. Não tem cura, a vida toda. Irmão, eu estou crendo que ano que vem vai ser ano de cura. Eu estou crendo que ano que vem vai ser ano de cura, irmão. Pessoas dizem assim, pastor, o médico... Pode aplaudir o Senhor. Pastor, o médico falou que eu vou ter que viver com isso a vida toda. Mas o médico dos médicos não falou isso. O Senhor dos senhores não falou isso. Pastor, eu estou com uma dor, eu não consigo me livrar. Irmão, eu estou crendo que 2026 vai ser ano de libertação. Vai ser ano de liberação. Vai ter gente que, irmãos, que vinha se arrastando anos e anos. Ano que vem vai começar a correr. Eu estou acreditando, não tem gente que não está entendendo. Tem gente que ano que vem vai começar a correr e vai trazer gente junto. Tua velocidade vai aumentar, irmão. Agora, uma chave que mostra que Deus muda a realidade, qual é? Jeremias 32:27 diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: pois para Deus nada é impossível. Aquilo que para você hoje é impossível é matéria-prima do teu milagre. Se você começar a se mover por fé, irmão, você vai viver o sobrenatural ano que vem. Sabe, irmãos, T.D. Jakes, ele usa uma frase que eu amo no livro Esmagado. E eu lembrei dessa frase hoje e eu fui procurar ela. Demorei, mas achei. Ele usa uma frase que ele diz assim, ó: você não precisa ver saída para Deus te arrancar daí. Eu vou ler de novo para você fazer a interpretação do texto agora. Você não precisa ver saída para Deus te arrancar daí. Deus não depende da sua visão do momento em que você está para agir.
Mas você depende da sua voz para não afundar. Deus não depende de você ver a luz no fim do túnel, mas você depende de ouvir a voz dele, que diz assim: meu filho, não temas, eu sou contigo. De quando ele olha para você e diz assim: ei, seja forte e corajoso, meu filho. Sabe, nós não precisamos ver todo o futuro, nós só precisamos ouvir a voz do Senhor. Aquele que nos dá destino, aquele que nos dá futuro, aquele que nos dá uma vida nova. E aí, irmãos, o impossível não é o que Deus não fez. É o que você parou de acreditar que Ele pode fazer. O impossível não é o que Deus ainda não fez, mas é aquilo que você parou de acreditar que Ele é capaz de fazer. É quando a gente entrega os panos, a gente pega a toalha branca e diz assim: ó, não acredito mais, não consigo acreditar mais. Quando a gente para de crer que Deus pode fazer alguma coisa, quando a gente para de crer que Ele pode transformar nossa realidade, aí, irmãos, foi que a gente criou o impossível. Agora, se nós olharmos para Ele, se prepare para viver o impossível. Posso ouvir um amém? Então tire o foco desse momento atual, sabe? Tire o foco da tua necessidade atual. Tire o foco do medo, sabe? Tire o foco dessa prudência disfarçada com incredulidade, ou da incredulidade disfarçada de prudência. Sabe, tire o foco. Porque a gente fica justificando por que a gente não faz algumas coisas, não se move, né? Mas tire o foco disso. Eu quero encerrar esse culto lembrando que em 2 Reis capítulo 4, a gente vê a história de uma viúva, que ela só tinha azeite, mas ela só enxergava a dívida. Olhe para mim o que eu vou te falar. Em 2 Reis capítulo 4, nós vamos ver a história de uma viúva que ela só tinha azeite, mas ela só enxergava a dívida. Às vezes a matéria-prima do milagre do Senhor na tua vida já está nas tuas mãos, mas você só está enxergando o problema. Às vezes a matéria-prima e o recurso que vai mudar a tua história já está nas tuas mãos, mas você só olha para o problema. Talvez a chave que vai girar o teu 2025, 2026 já está nas tuas mãos, mas você só olha para o momento atual. Aquela viúva só olhava para a dívida, mas o profeta enxergava propósito. O profeta enxergava no azeite a matéria-prima do milagre. O profeta enxergava que existia valor na mão daquela mulher. Eu quero te falar nessa noite que existe valor da parte do Senhor em você. Você pode não estar enxergando, mas Deus enxerga. Você pode não estar vendo, mas Deus está vendo. A tua dor hoje vai ser matéria-prima do teu milagre. O teu choro de hoje vai ser matéria-prima do teu regozijo lá na frente. Sabe, irmãos, ela só tinha um vaso, Deus tinha multiplicação. Sabe, irmãos, eu não sei quem está entendendo, mas enquanto você vê falta, Deus vê potencial. Enquanto você vê problema no momento atual, eu não sei para quem eu preguei hoje, porque pode ter gente que diz assim: pastor, eu não estou com problema nenhum, estou feliz com a minha vida, e glória a Deus por isso. Mas para alguém eu preguei hoje. Sabe, eu creio que eu preguei para alguém aqui nessa noite. Enquanto você olha para o teu momento atual, para a tua falta, Deus ele vê potencial, irmão. Enquanto você vê pouco e acha que é pouco, Deus vê processo. Deus vê futuro, Deus vê semente. Sabe, irmãos, o de repente de Deus, ele não vem de repente. O de repente de Deus para o teu 2026 pode começar hoje. Porque enquanto você está vendo hoje, Deus ele já está olhando para a tua próxima estação.
Enquanto você está olhando só para a tua realidade hoje, Deus já está olhando para o teu futuro. Enquanto você está olhando só para o que te falta hoje, Deus já está olhando para a provisão que Ele vai derramar sobre a tua vida lá na frente. Sabe, talvez você não esteja enxergando o futuro hoje, você só veja uma semente. Quando a gente olha para uma semente, a gente não consegue ver uma árvore, nós não conseguimos ver ela florescendo, nós muitas vezes não conseguimos ver os frutos e a colheita. Mas às vezes Deus quer nos fazer dar valor para a nossa semente, para o pouco, até para aquilo que para a gente muitas vezes é desprezado ou é superestimado. O pouco de azeite foi a mudança da vida daquela família. Eu não sei qual é o pouco que você tem hoje, eu não sei qual é o pouco de fé que você tem hoje, eu não sei qual é o pouco de expectativa que você tem hoje. Sabe, eu não sei qual é o pouco de ousadia você tem hoje. Mas uma coisa eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Se você colocar esse pouco nas mãos daquele que pode transformar a tua realidade, é no lugar mais seguro que ele vai estar. Pastor, eu tenho um pouco de fé, mas utilize essa fé para mover os céus sobre a tua vida. Pastor, eu tenho um pouco de ousadia, mas pega esse pouco de ousadia e seja ousado nessa noite na presença de Jesus. Pastor, eu não sei o que eu posso fazer, mas Deus vai começar a ministrar no coração de algumas pessoas. Porque esses dias eu vi uma flor, nem comentei isso com a pastora, mas indo para a escola do Nicolas, eu vi uma árvorezinha crescer. Uma árvorezinha crescer, e num dia eu vi um botãozinho. Eu nem sei que flor é aquela. Só um botão. E eu passei no outro dia, tinha uma flor linda ali. E naquele dia Deus falou comigo do de repente de Deus. Que a gente acha o de repente de Deus. Não. Aquela flor um dia foi uma semente. Aquela flor um dia foi plantada. Aquela flor um dia foi regada, foi cuidada, foi zelada. Para eu ver aquela flor brilhar, ela precisou ser zelada e ser cuidada. Assim é a minha e a tua vida. Quando nós aprendermos isso, nós vamos dar valor para todos os momentos da vida. Vamos aproveitar o caminho. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma árvore lá em casa. Ela nunca tinha dado flores, né, amor? Já é uma outra história essa. Nunca, né? Não sei explicar para vocês. A pastora também não sabe. Nós estamos até hoje sem saber explicar. Mas há um mês atrás, nós levantamos de manhã. Aquela flor, a gente não via nada nela, na árvore, né? Oi? Ela estava seca. A gente nem conseguiu gravar o milagre porque nós não esperávamos o milagre. A gente olhou um para o outro e disse assim: amor, essa árvore nunca caiu as folhas. Quem vai lá em casa sabe da árvore que eu estou falando, que é a que fica na frente da casa. Ela nunca caiu as folhas. E nós tínhamos alguns dias antes dito bem assim: tu percebeu que ela está sem folha nenhuma? Sabe que agora é troca e tal. Passou tipo uma semana. A gente levantou de manhã. Aquela árvore, ela tinha aberto numa noite, eu estou todo arrepiado. Em uma noite, todas as flores dela. Era rosa, né, amor? Ficou rosa assim, a árvore inteira. Não foi numa coisa assim, tipo, saiu uma, saiu duas, que você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, você não percebeu? Mas não. Eu percebia porque eu via ela seca. E numa manhã nós levantamos. Eu estou todo arrepiado, irmão. E numa manhã nós levantamos e aquela flor que era seca, aquela árvore que estava seca, estava toda florida, rosa. E eu não sei porque que Deus me lembrou isso aqui nessa noite. É porque eu preciso profetizar na vida de algumas pessoas aqui, que talvez estão se achando como árvores secas.
Talvez você não esteja vendo expectativa nenhuma. Talvez você não esteja enxergando nada na frente. Mas numa manhã, em uma manhã, em uma noite, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Aquilo que aos meus olhos era morte, era Deus do interior gerando vida. Aquilo que para hoje você pode ser morte, é Deus do interior gerando vida. E essa manhã vai chegar. Essa manhã vai chegar. Tem alguém que está crendo, essa manhã vai chegar. Que você vai olhar e aquilo que parecia morte, floresceu. Eu não sei, irmão, mas tem uma atmosfera de milagres neste lugar. Sabe, você talvez está olhando a árvore seca, é o teu momento atual. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de transformação. E eu quero profetizar sobre a tua vida, irmãos. Está chegando o tempo de florir. Está chegando o tempo de florescer. Está chegando o tempo de gerar frutos. Está gerando tempo, irmão, que você vai ser uma bênção para aqueles que estão ao teu redor. Não me canso de falar o que eu falo, irmão. Você vai ser bênção até para os seus inimigos. Vou falar de novo. Você vai ser bênção até para os seus inimigos. Quem não conseguiu dar amém agora tem que rever o coração. Pastor, a que nível você quer me levar hoje de santidade? Estou te levando a nenhum nível de santidade, estou te levando a um nível de cristão. O cristão, irmão, quer crescer tanto que até quem está de volta, quem falou de você vai ser beneficiado. Não, pastor, eu quero crescer, eu quero que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a batalha e eu no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando. Não. Linguagem, só os mais antigos entenderam. A linguagem do cristão é: Deus vai me fazer prosperar tanto que até quem me jogou na cova vai ser alimentado. Que bom que te ver, meu irmão. Ontem eu te encontrei lá, foi um prazer te rever. Vem cá, vou te fazer passar vergonha. Ou não. Sabe esse cara aqui? Fica aqui. Esse aqui é o motoboy, que eu já contei umas 30 vezes a história, que eu precisava de dinheiro e eu não tinha, e o cara entrou dentro da minha casa e me deu uma oferta de R$70. Nós vamos orar para você hoje. Esse cara entrou dentro da minha casa num dia que tinha acabado a minha gasolina e eu não tinha como levar o Nicolas para a escola. Sabe aquela hora que você chegou e me viu com o carro parado? Aquela hora que tu chegou lá e passou lá, meu carro tinha acabado de acabar a gasolina. Eu não sei se você viu que estava sem gasolina ou não, ou se Deus só falou contigo, isso aí é tu e Deus. Mas eu sei que eu não sabia o que fazer. Eu estava em casa, nós fazendo comida, eu e minha esposa. Ele é meio despojado, né? Ele é entregador. Ele foi entrando. Ele não pediu para entrar. Ele foi entrando na minha sala e disse assim: pastor, Deus mandou eu vir aqui te entregar uma oferta. E aquele dia, aquela oferta girou uma chave na nossa vida. Depois daquele dia, sabe o que aconteceu na minha vida? Depois daquele dia, Elias, naquela semana, 7 pessoas da igreja pegaram cesta básica. Naquela mesma semana. Naquela semana que tu entrou dentro da minha casa para entregar uma oferta, eu disse para Deus bem assim: Senhor, talvez é isso que ele ganhou o dia todo. Pode ser que não, mas talvez isso foi o que ele ganhou o dia todo. Ele entrou dentro da minha casa para entregar uma oferta. Eu não quero mais viver a realidade que eu estou vivendo hoje. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. E naquele dia, Elias,
Deus te usou para mim chegar indignado para Deus e dizer assim: por que nós entregamos 7 cestas básicas essa semana para gente que serve na igreja? Por que a gente entregou 7 cestas básicas essa semana? Eu fui um que pegou. E Deus olhou para mim e disse, eu indignado, já tinha recebido a tua oferta, por que eu estava naquela situação? E Deus olhou para mim e disse assim: a culpa é tua. Porque tu não ensina o povo que eu coloquei para você ensinar a serem fiéis e andar em aliança. Naquele dia você despertou em mim generosidade. Eu sempre fui uma pessoa generosa, mas depois daquele dia, eu sempre fico constrangido com generosidade, porque tu entregou um dia inteiro do teu trabalho. Naquele dia Deus me falou sobre primícia. Porque uma pessoa no meio da rua, Deus fala para ela para entrar dentro da minha casa e me entregar. Eu não sei se é isso, né? Mas talvez limpo naquele tempo, se fosse uns R$70 que tu ganhasse. E a vida de muita gente aqui, muita gente, talvez eles não entendam e nem você entenda, mas a vida de muita gente aqui mudou pela tua atitude, cara. Você andou distante, você falou, tá difícil voltar para Jesus. Mas eu quero que um monte de gente vai te abraçar hoje, pegue teu número e eles não te deixem te desviar. Eu já falei que se depender de nós, nos domingos tu vai ter folga, ao menos na hora do culto, para vir para o culto. Nem que você estiver trabalhando, você vai vir aqui. O dinheiro que você ia ganhar na hora do culto, nós vamos te dar de oferta, mas tu tem que estar aqui. Sabe por quê? Porque aquela tua atitude mudou a vida de um monte de gente que está aqui. Porque aquele dia Deus girou uma chave para esse ministério. A tua oferta de generosidade. Você está entendendo? Eu sei que tu é um cara extremamente desapegado a dinheiro. Sabe, e é isso que talvez faz a gente mudar a realidade de muita gente. Porque talvez você não entenda. Mas a oferta dele me constrangeu tanto que eu fui diante da presença do Senhor pedir por quê que tanta gente da casa... Vamos aplaudir a vida dele? Depois eu continuo. Fica aqui, fica aqui. Estenda suas mãos para cá. Quero orar por ele. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida do Elias na tua presença. Papai, que o Senhor guarde o teu filho em todo o tempo. E que agora, papai, ele anseie estar na tua presença em todo o tempo. Papai, guarda os caminhos do teu filho. Guarda ele na estrada, papai, cada viagem. E faz ele, papai, avançar e crescer como nunca cresceu antes. Que ele seja uma bênção, papai, nesse novo tempo que o Senhor está iniciando a vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Eu encontrei o Elias ontem na frente de casa. Foi à toa? Não. Estava falando contigo. Estava te ligando na hora. Contigo. E ele parou. Eu estava no carro. E ele parou. Tu escutou? Aí eu pedi para ele dar uma segurada e tal. Aí eu fui conversar com você. Não podia perder a oportunidade. Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu já falei que nós estamos em uma noite profética aqui. Talvez você não entenda, mas uma semente de R$70 mudou a vida de muita gente. Porque talvez se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não tinha tido um tete-a-tete tão pancada como eu tive com Deus. Ele olhou para mim e disse assim: a culpa é tua, porque você não ensina eles a serem fiéis. Você não fala sobre primícia no altar com medo do que as pessoas vão pensar. Mas hoje eu usei uma pessoa para lhe entregar o dia dela, para te tirar da tua situação que tu estava. Depois daquele dia eu falei: Senhor, eu serei obediente e irei ensinar a igreja. E depois daquele dia tem muita gente aqui que sabe que a vida mudou. Aprendeu a ser fiel, a vida mudou, a realidade foi transformada. Tudo por quê? Por causa de uma atitude de fé. Ele falou que ele passou por mim, foi trabalhar e Deus falava na moto com ele: eu preciso ir lá entregar uma oferta para o pastor. E aquele dia a chave girou. E eu não estou falando isso aqui para deixar ninguém emotivo. Eu sei que tem muita gente que está emotivo. Eu só estou falando para vocês que o girar de chave de Deus na nossa vida muitas vezes acontece com uma atitude que nós nem esperávamos, mas que nós tivemos ousadia de fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus.